Olá, amigos do Neurorádio em Pauta. Tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? O tema de hoje vai ser cefaleia na emergência. Exatamente. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre as principais oportunidades que você tem de encontrar alguma alteração no exame de tomografia computadorizada que é solicitado aí pelo plantonista lá da clínica médica da cirurgia, enfim, de quem está vendo esse paciente lá na emergência e que encaminhou para você que está aí do outro lado, em geral, do tomógrafo, e tem que dar uma resposta. Tem alguma coisa, eu preciso me preocupar, tem que internar esse paciente e prosseguir a investigação. É um paciente super grave que ainda está bem, mas que vai ficar mal. Ou, ok, manda embora, vamos embora. Vida que segue, foi uma dor de cabeça, trata com analgésico, encaminha para o neuro para fazer esse acompanhamento. Como é feita essa decisão? E mais do que isso, quais são os achados que a gente pode ter nesse exame que você não pode deixar passar, porque normalmente são achados bem complicados. Então, vamos juntos? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar para você que está começando aí nos plantões de radiologia, que está dando aquela primeira engatinhada ali, que falou: caramba, fico com medo, né? Vai que eu não vi uma hemorragia subaracnoide, vai que eu não estou vendo um sangue ali e vou deixar esse paciente, vou falar que esse paciente está bem, ele vai embora, ele morre em casa. A gente fica preocupado, é claro que fica. Por outro lado, cefaleia é tão comum e é um dos principais motivos de solicitação do exame que a gente já vai para aquele exame e fala assim: ah, eu, hein? Uma mulher jovem, enxaqueca, né? Nem vou olhar esse exame com calma. Ah, tá aqui, ó, não tem nada não, tá vendo? Não vi. E aí depois, quando a gente olha com calma, vai lá e um sanguinho, né? Então é chato, é ruim e é muito preocupante. A gente não pode errar nesse tipo de decisão, a gente não pode errar nesse tipo de laudo. Então vamos entender aqui quais são as principais patologias que você tem que buscar ativamente. E muitas vezes vai precisar injetar contraste? Sim, muitas vezes vai precisar injetar contraste. Você só tem que entender onde está essa lesão e o que você vai fazer com ela. E esse vídeo serve também para você que já está mais sênior, que aí já está ali dando seu plantão de forma consciente. Muitos lugares têm um plantão de um especialista em neuro acompanhando aquele plantão ali, porque ele precisa, né? É um hospital às vezes voltado para essa questão da neurologia, então precisa ter um suporte adequado por trás ali. E ele serve para você também, porque vamos dar aqui aquela religada na turbina, ver o que que precisa realmente, que às vezes a gente só pensa naquela meia dúzia de coisa e tem um pouquinho mais. Então, exatamente para você, ele também serve. E aí, para começar, eu queria compartilhar esse artigo aqui, que é um artigo muito legal da Radiographics. Ele não é um artigo super novo, ele é de 2019, mas está super ok, porque a gente não tem muitas coisas diferentes acontecendo nesse intervalo de tempo, que é exatamente o manejo na emergência da cefaleia aguda. Então, tem gente que sempre tem dor de cabeça, tá sempre indo na emergência, e aí você fala: ah, esse paciente aqui não tem nada, mais um exame, mais um exame, mais um exame, radiou. Será que ele realmente não tem nada? Será que a gente já não era para ter visto alguma coisa lá no início? Ou será que não é um uso indiscriminado do método de imagem? Pode ser, já deveria ter feito uma ressonância, já deveria ter feito um segundo passo de investigação? Concordo. Pode ser que seja aquele paciente que não, nunca tive dor e hoje eu tô com uma dor absurda. Então, esse é um ponto totalmente fora da curva e a gente tem que ter atenção para os diagnósticos. O primeiro ponto vai ser sempre a hemorragia. Então, tem que ter muito cuidado com a hemorragia, tem que olhar com muita atenção, tem que ver o que está acontecendo ali naquele cérebro. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo, ó, de uma hemorragia subaracnoide. Então, é ela que a gente tem que buscar de forma contínua. Ah, mas não teve história de trauma. Tudo bem. Quando tem trauma, a gente tem que buscar mais ainda. Agora, quando não tem, ela pode aparecer de forma espontânea. E a forma espontânea mais característica de definir uma hemorragia subaracnoide é a presença do aneurisma. Então, todo mundo tem que fazer anjo? Muitas vezes, não. Se você não está vendo, não precisa fazer essa pesquisa na emergência. Mas se você percebeu que tem hemorragia subaracnoide, muito provavelmente você já vai indicar fazer uma anjo TC arterial, exatamente para identificar se tem algum tipo de malformação que está gerando esse problema. E como é que você vai identificar a hemorragia subaracnoide na tomografia? Então, o que a gente vai ver é um preenchimento dos espaços licóricos por um líquido denso, e é o sangue. Então, é hiperdensidade onde deveria existir hipodensidade. Hiperdensidade onde deveria existir líquor. Então, é sangue no lugar do líquor, porque é ali que todo mundo está no espaço subaracnoide. E aí,
Como você pode identificar isso? Você vai olhar aqui nas cisternas da base, onde eu deveria ter hipodensidade, eu tenho hiperdensidade, e quando é um sangramento de grande monta, que está acompanhado ali, ele pode fazer o desenho do polígono de Willis, como a gente está vendo aqui. Muitas vezes ele vai estar entre os sulcos. E todo esse sangue vai ser acompanhado de redução, ó, da amplitude dos sulcos corticais. Então você vai ter um edema cerebral difuso, né? Quer dizer, aquele cérebro ali que está parecendo que quer sair da cabeça, porque já não tem mais espaço para ele. Então, hiperdensidade no lugar do líquor, associada à redução difusa de amplitude do sulco, que induz, né, a gente a pensar em edema cerebral, tem que ficar atento à hemorragia subaracnoide. Ela pode ser pós-traumática, mas aí a história vem muito característica, mas ela pode ser de forma súbita do paciente que estava bem em casa, e aí pensar na ruptura de aneurisma em alguma malformação de origem vascular. Então, hemorragia é algo que tem que estar na nossa cabeça. Não só no formato de hemorragia subaracnoide. Vamos ver outros formatos de hemorragia também possíveis. Um outro formato possível de hemorragia é a hemorragia intraparenquimatosa. Então, não dá para afastar que não existe a possibilidade da hemorragia intraparenquimatosa. Ah, mas aí ele não tinha que vir com uma clínica de AVC? Ele vai vir com dor de cabeça? Pode ser que venha com dor de cabeça. Pode ser que acompanhado de um grande hematoma intraparenquimatoso, ele também tenha outros sintomas neurológicos, que é o mais comum, né? Que venha também com uma perda de força de um dimídio do corpo, com uma alteração de face, com sinais de paralisia facial central. Pode ser que ele venha com dificuldade de fala, né? Então, muitas vezes a gente entra naquele exame pensando que é um protocolo AVC procurando algo isquêmico e a gente se surpreende com focos de hemorragia. Então, atenção, a hemorragia aqui, ela está em outro compartimento dentro do crânio. Ela não está mais fora do parênquima cerebral no espaço subaracnoide. Ela está dentro do parênquima. E onde ela pode estar dentro do parênquima? Pode estar aqui, região de núcleos da base. Pode estar no tronco cerebral. Pode estar no cerebelo. Pode estar no tálamo, dependendo do tamanho e do tempo ali de duração, ela já pode ter algum tipo de extensão para dentro do ventrículo. Estar com o hemoventrículo, o paciente vai se tornar cada vez mais grave, muito rápido, muitas vezes na nossa frente lá dentro da tomografia. Então, chegou com aquela dor de cabeça, põe na tomografia, vai ver, o paciente está parando de responder ali, mesmo que o exame seja rápido, isso pode indicar para a gente que tem uma hemorragia acontecendo também dentro do parênquima cerebral, tá? Então, tem um vídeo super recente aqui no canal que fala exatamente sobre o padrão do AVC hemorrágico. E aí você pode ver como é que a propedêutica de investigação lá, tudo isso está definido lá e muito mais do que isso, está definido dentro da pós-graduação, que você pode acessar o link aqui no vídeo também, onde mostra o passo a passo dessa investigação. Quais são as principais hipóteses diagnósticas que a gente tem que pensar? Qual é a idade desse paciente? O que está acontecendo aqui, né? Então, é um paciente idoso com hipertensão para eu pensar num hematoma profundo de núcleos da base? Ok. É uma mulher jovem que para eu pensar num cavernoma que está sangrando? Pode ser. É um paciente ali de meia idade, 40, 50 anos, que não tem comorbidade nenhuma, não era para sangrar? Será que ele tem uma malformação de origem vascular? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Será que é uma intoxicação? Tomou algum remédio? Toma anticoagulante por algum outro motivo, doença coronariana, e aí agora está fazendo esse tipo de sangramento? Então a gente tem que entender a história e ver quais são as causas. Tudo isso está lá dentro da pós-graduação e tem um vídeo aqui no canal bem recente de janeiro também falando um pouquinho sobre a investigação do AVC hemorrágico. Então, hemorragia é uma causa super importante de entrada com queixa de cefaleia na emergência e a gente tem que pensar nesses dois primeiros casos, hemorragia subaracnoide e hemorragia intraparenquimatosa. Mas é só de hemorragia que vive a cefaleia dentro do pronto-socorro? Não, né? A gente sabe que não. Então vamos ver mais o que a gente tem que se preocupar e ficar atento e como a gente vai conduzir o exame a partir desse momento onde você identifica não a hemorragia, mas, por exemplo, uma formação expansiva dentro do parênquima. Tem uma massa ali. O que que eu faço com essa informação? Como é que eu vou lidar com isso para poder passar o máximo de informação possível no meu laudo e ser conclusivo lá para o médico assistente que está pedindo? Vamos ver? Então, um outro problema que a gente tem que ficar atento é: ok, eu identifiquei que eu não tenho lesões fora do parênquima, como o sangramento lá da hemorragia subaracnoide. Eu tenho uma lesão dentro do parênquima. Beleza, esse é o primeiro passo. Onde está essa lesão? O segundo passo é hemorrágico ou não?
Vi que é um hematoma, vi que é um AVC hemorrágico. Ok, eu vou fazer a investigação daquele AVC hemorrágico. Esse é o segundo ponto, já descobri a causa da cefaleia. O terceiro ponto é, eu tô vendo, como nesse caso aqui, que tem um negócio nesse cérebro que tá terrível, tá grande, tem efeito de massa, tem uma hipodensidade aqui, ó, que você vai dizer que é um edema de origem de aumento de permeabilidade, né? Não é uma origem citotóxica, isso não é um AVC, não está pegando córtex, está poupando o córtex, está pegando só substância branca. Ó o aspecto de dedo aqui que a gente vê do edema de origem vasogênica. Então, provavelmente tem uma lesão aqui. Provavelmente tem uma massa aqui. De que origem? Não sei. Não estou vendo nem a massa no sem contraste. Eu só estou vendo o estrago que ela está fazendo. Tem um efeito de massa importante que comprime o ventrículo, desvia a linha média. Ó, a linha média, a gente vai botar uma linha daqui a aqui e medir onde está a linha média, essa distância, né, entre o meio do cérebro, acompanhando o trajeto da foice cerebral, e o quanto que isso aqui desvia para o outro lado. O ventrículo está completamente espremido. A cisterna que eu ia tentar ver aqui, ó, em volta do mesencéfalo, está fechada. Então eu tenho um problema grave de hipertensão intracraniana aqui. Eu tenho sinais de hipertensão intracraniana e uma formação que eu vou chamar de quê? Como é que você descreve isso? É muito difícil descrever esse tipo de alteração, gente. Se não tiver contraste, você não achar onde está a lesão. Porque a verdade é que quando a gente vê um hematoma, ele é hiperdenso, ok, tá lá, você descreve e pronto. Quando a gente olha uma lesão dessa, fala assim, o que que eu tô vendo? Né? E aí começa a dúvida. Aí muitas vezes você vai escrever, é um AVC. Porque você viu hipodensidade. Viu hipodensidade, mas não é hipodensidade do AVC. Está preservando o córtex, é um aspecto em dedo de luva, é clássico de edema vasogênico. Edema vasogênico está associado à lesão, seja ela de origem tumoral, seja ela de origem infecciosa. Então, se tem um padrão de edema vasogênico que você identificou através da hipodensidade, tem que achar o que tem aqui no meio. Tem que injetar contraste. Ah, mas a gente injeta contraste na emergência? Sim, a gente injeta contraste na emergência. Tem muito protocolo que inclui injetar contraste na emergência, né? Então aqui tem que fazer, tem que achar onde está a lesão, porque senão você não começa o seu laudo. Porque você vai descrever como? Formação expansiva na região, sei lá, aqui, periventricular, núcleo capsular esquerda. Você pode até colocar isso. Qual o tamanho? Não sei. Como é que é o contorno dela? Não sei. Como é que é o interior dela? Não sei. Por que que você não sabe nada disso? Porque você não está vendo. Você está vendo que tem um negócio ali. Você só não está vendo, mas você não está vendo a definição. É como se a gente estivesse vendo uma sombra. Você fala assim: estou vendo uma sombra aqui, mas é uma pessoa? Não sei. É um ET? Não sei. É uma forma geométrica? Também não sei. Ué, então o que que você está vendo, gente? Né? E aí o laudo se torna difícil porque a gente não tem informação para dar. Fica muito difícil de começar a descrever isso aqui. Aí você vai dar uma hipodensidade generalizada. Não, tá errado. Não é uma hipodensidade generalizada. Tem uma lesão aqui que a gente não está vendo, talvez seja isso aqui, e provavelmente o resto que está em volta é muito edema. Mas dentro dessa confusão aqui pode ter mais de uma lesão. Uma grandona, outras menores, uma confluência de lesão. Então, nesses casos onde a gente vê formação expansiva intracerebral dentro do parênquima, e eu não estou vendo sangue, porque aí eu não consigo dizer que é um hematoma, tem que injetar contraste. Então, aqui, o que que falta nessa imagem, por exemplo? Falta contraste. Você vai definir a lesão, aí você vai descrever como formação expansiva. Como é que é o padrão de captação? O captação anelar faz a gente pensar num abscesso cerebral, em lesões infecciosas que podem ter essa captação anelar? Ok, é uma possibilidade. Uma metástase que teve degeneração cística? Ok, é uma possibilidade. E aí você começa a dar corpo no seu laudo. É uma formação expansiva com captação periférica pelo meio de contraste, localizada aonde? Região periventricular, núcleo capsular, medindo quanto? Medida pelo menos nos dois principais eixos axiais, causando o quê? Essas são as perguntas que você tem que ter para responder o seu laudo. Sem essas perguntas, você não vai escrever uma frase coerente e você não vai conseguir juntar essa informação na sua cabeça para dar um diagnóstico possível. Então, o que está causando? Está causando compressão ventricular, desvio da linha média, redução da amplitude dos sulcos. Por quê? Porque tem um baita edema vasogênico associado.
Agora você deu um laudo. Agora você escreveu uma lesão. E aí, quando você clareia isso na sua mente, o que que vem como possibilidade? Dentro de uma formação expansiva intraparenquimatosa? Infecção, tumor. Ah, mas na tomografia ali da emergência eu tenho que dar essa resposta? Muitas vezes a gente não vai conseguir. E aí você vai usar outro artifício, que é a ressonância magnética, num segundo momento. Ok, muitas vezes a gente não vai fazer ressonância na emergência. Você vai fazer no segundo momento. Mas qual é a informação importante que interna esse paciente agora? Será que dá para funcionar? Não, tem desvio de linha média. A gente não vai conseguir extrair informação dali. Qual é a história dele? É um paciente HIV positivo? Aquilo ali era um exemplo de toxoplasmose. É um paciente que tem tumor em investigação? É um paciente que está emagrecendo? Porque às vezes ele não sabe que tem um tumor, mas tem clínica, né? Então, qual é a história disso aqui? Isso não apareceu do dia para a noite. Teve uma semana aí de problema antes disso acontecer. Né? Então, qual está sendo a história desse paciente? Então, a história vai ajudar muito também nessa definição, mas pelo menos a gente põe dois grandes grupos de hipóteses nessa situação, que é infecção, que é tumor, né? Então a gente tem que ter isso em mente, tem que injetar para melhorar. Então, não deixe de injetar na formação expansiva intracraniana quando você identifica lá na emergência, porque só assim você vai conseguir dar seu laudo. Senão vai ser muito difícil. Não tem nem como começar a descrever aquilo ali. Você vai descrever de uma forma errada, porque a gente não está vendo o que que é. A gente só está vendo a consequência, mas você não consegue dar informações além. O que que vai acontecer com esse paciente? Vai embora, vai internar sem diagnóstico, vai voltar no dia seguinte para fazer uma tomografia. Entubado, grave, com desvio de linha média, sem diagnóstico. Então, cabe a nós facilitar a nossa própria vida e com certeza é do paciente que precisa desse diagnóstico o mais rápido possível. Então, já vimos três grandes casos, né? Hemorragia fora do parênquima cerebral, pensar em hemorragia subaracnoide, hemorragia intraparenquimatosa e formações expansivas intraparenquimatosas. E aí, os dois grandes grupos, infecção e tumor. Como você usa para diferenciar essa ressonância vai ser assunto de outros vídeos, mas lembra, essa semana vamos ter pós-graduação falando de infecção, falando de como fazer essa diferenciação também. E, gente, temos que lembrar que nem só de formação expansiva vive o cérebro. Às vezes, a alteração ela tem um aspecto mais infiltrativo. Ela vai dar uma alteração da densidade, uma alteração da intensidade de sinal na ressonância. Então, nesse caso aqui, que é uma encefalite por herpes, por exemplo, o que tem de alteração é uma tênue hipodensidade na porção medial do lobo temporal. Esse diagnóstico é difícil por TC? É, bem difícil. E a gente tem que pensar para procurar, porque senão vai deixar passar. Fica mais fácil de ver na ressonância? Sim. O que que a gente está vendo na ressonância? Um hipersinal na porção medial do lobo temporal. Esse hipersinal é característico de infecção por herpes? Sim, é nessa localização que ela acontece. Como que é a história desse paciente? Muitas vezes é um paciente que vai perdendo o nível de consciência ao longo do tempo. É um paciente que pode vir para fazer o protocolo de AVC. E aí a gente vai lá e fala hipodensidade córtico subcortical. Isso aí num laudo é igual a quê? Edema citotóxico AVC. Então, lembrar que dependendo do tipo de infecção, se ela está fazendo uma encefalite, uma cerebrite, se existe sintoma infeccioso associado, pode ser infecção. Lobo temporal medial, lembrar de herpes. Isso é muito, muito importante e o diagnóstico pode ser feito sim na TC. É difícil, mas tem que estar na nossa mente. Nem só de formação expansiva acontecem as lesões que causam dor de cabeça. Podem ser também alterações de origem infiltrativa. Tem outras? Tem outras. Tem PRES que a gente tem que pensar, que vai dar um padrão de edema vasogênico. Tem infecção, tem LEMP em paciente que tem imunossupressão importante, principalmente HIV positivo. Tem associação de infecção com AVC, e aí é uma confusão sem fim. Muito provavelmente você vai precisar de uma ressonância para te ajudar, porque uma das complicações infecciosas é fazer vasculite, é fazer arterite e fazer o AVC. Então você tem hipodensidade por encefalite, você tem vasculite e você tem cerebrite por meningite. Então, tudo isso pode vir junto. A vida, os diagnósticos, eles são um pacote. O paciente não vem escrito na testa qual gaveta do cérebro você tem que abrir. Abre a gaveta de conhecimento do tumor. Abre a gaveta de conhecimento da infecção. Não.
Ela vem com, abre essas gavetas aí, porque eu tô vendo um negócio que cresceu. Vamos tentar usar aqui uma referência ou outra para diferenciar. Essa é a vida como ela é. A gente tenta dividir, mas o carimbo não vem estampado na testa do paciente do diagnóstico. Quem dá esse carimbo somos nós. Então a gente tem que conseguir juntar todas essas gavetas cerebrais que a gente abriu aqui e colocar num único diagnóstico e juntar uma informação daqui, uma daqui, uma daqui, uma daqui, uma daqui. Essa é a nossa inteligência, né? Que não tem nada de artificial, que ela é construída com muita luta, com muita informação, com muita aula que você está vendo aqui, com a aula que você vai ver na pós, e mais do que isso. A gente junta isso tudo num programa super especial que eu criei para vocês, que é o Fellow. O Fellow de Neuroradiologia comigo. É como se você estivesse aqui, ó, do meu lado. Tá vendo você aqui do meu lado? Exatamente. Aqui do meu lado, você vai conseguir olhar para isso e falar assim: quais são os diagnósticos que eu tenho que pensar? Esse, esse. O que que eu vou usar de ferramenta para fazer esse diagnóstico diferencial? O que que eu vou olhar no meu exame que está aqui na minha frente? A gente vai ver os exames que eu te mandar, a gente vai ver os exames que você está vendo aí na sua clínica e tem dúvida. Tudo isso de forma individualizada para atender às suas necessidades. E para juntar, tem que juntar, gente. A gente tem que juntar todas essas informações, porque senão as gavetas ficam muito separadas no nosso cérebro e essa conexão fica muito mais difícil. Eu tenho certeza que juntos a gente chega muito mais rápido no caminho que você quer chegar. Por isso que existe o Fellow. Então, se você se enquadra nessa possibilidade, não deixe de fazer a sua aplicação aqui. Tem um formulário nos comentários e você vai falar diretamente comigo e a gente vai entender se realmente o programa do Fellow é para você. E eu tô vendo sua carreira assim, ó, ir lá para cima. Vai melhorar e muito mais rápido. Então, concluindo esse vídeo, do que a gente tem que ver de imagem de cefaleia na emergência? Hemorragia, não pode deixar de pensar. Alterações expansivas dentro do parênquima, que podem ser hemorrágicas, que podem não ser hemorrágicas. Tem que pensar em tumor, tem que pensar em infecção, tem que injetar contraste para ajudar a definir. E alterações que podem não ser expansivas e sim infiltrativas. AVC é comum de dar enxaqueca? Em geral, não, mas é uma possibilidade. Mas inclua também dentro das suas possibilidades padrão de infecção. Isso é importante, a gente nunca pensa nisso. É difícil a gente pensar em cefalite herpética, é difícil pensar em LEMP, é difícil pensar em PRES, que não tem a ver com infecção, mas é também uma alteração de origem infiltrativa dentro de um contexto de enxaqueca na emergência. Combinado? E você tem todos os formulários aqui. Não deixe de aplicar para o Fellow se você se enquadra nesse perfil. Não deixe de entrar na pós-graduação se você está começando a sua caminhada. Precisa dessa bagagem técnica. Lá eu tenho certeza que você vai conseguir. Vambora? Te espero no próximo vídeo.